Eu sei que tu vem ouvindo nos últimos meses muitas notícias, influenciadores falando que a taxa Selic tinha chegado no topo e agora só ia começar a cair. Mas nas últimas semanas, com o risco fiscal que está aumentando no nosso país, tem muita gente falando em Selic a 14, Selic a 15% em 2023. Será que isso vai acontecer? E o que fazer com seus investimentos? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí, será mesmo que vamos ter novos aumentos aí na taxa Selic, chegando a 14, 15% em 2023? Antes de a gente começar, eu vou trazer aqui algumas notícias atuais que falam sobre isso para a gente poder contextualizar todo mundo aqui, tá? Primeira notícia aqui na tela. Selic deve voltar a subir com o aumento do risco fiscal, dizem os especialistas. Curva de juros futuros chegou a 15%, né? Mostrando isso na curva de juros para 2023. Essa notícia foi curiosa porque no mesmo dia que saiu essa notícia aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos estavam falando que tinham chegado em um momento no pico também da taxa de juros e voltaria a cair. E agora no Brasil parece que está invertendo essa situação. Alguns meses atrás todo mundo falava, o Banco Central brasileiro saiu na frente, começou a aumentar a taxa de juros quando a inflação começou a subir, mas será que agora vão ter novos aumentos? Vamos olhar uma outra notícia aqui. A Selic vai voltar a subir com temor sobre PEC da transição, esperança de corte na taxa já em 2023 reduz. Gestores diminuem posição em pré-fixados e crescem apostas em ativos atrelados à inflação. Então, mais uma notícia falando desse cenário atual. Quando a gente pensa em aumento da taxa de juros, normalmente ela vem vinculada com um aumento também da inflação, né? Então, porque o que acontece? A inflação sobe e o Banco Central, para tentar combater esse aumento da inflação, vai lá e aumenta a taxa de juros, a taxa Selic, para tentar combater e fazer o mercado, de certa forma, voltar para a média, né? Então, quando a gente vê essas notícias falando de aumento de taxa de juros, é porque provavelmente as expectativas de inflação também estão aumentando. Então eu já trouxe aqui duas notícias para a gente falar desse momento atual e do cenário, tá? Outra informação bem importante que eu trouxe aqui para a gente analisar é o relatório Focus, o mais recente que a gente tem do dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Vou botar aqui na tela para a gente dar uma olhada junto. Vamos começar analisando aqui as projeções para 2022, tá? Há 4 semanas atrás, o relatório Focus trazia uma projeção de IPCA em 5,61 no fechamento de 2022. Há uma semana essa projeção já foi para 5,88 e a de hoje, né, a mais atual, a expectativa é fechar o ano com uma inflação acumulada de 5,91. Olha só, tem uma flechinha azul do lado do número aqui. O que isso indica? Que no compilado das últimas 5 semanas as projeções de IPCA presentes aqui no relatório Focus vem aumentando, né? Então a gente já vê que essa tendência de inflação está crescendo. Alguns meses atrás a tendência de inflação estava reduzindo, mas como a gente olha agora pelo relatório aqui, pelo relatório Focus, a projeção de inflação já está voltando. Outra linha que eu queria ressaltar é de câmbio, né? Então a gente vê aqui que há 4 semanas atrás a expectativa era um fechamento aí de dólar a 5,20, o atual já é em 5,27, então também uma tendência de alta aí nas 2 últimas semanas. E a taxa Selic, aqui no relatório Focus, ainda se mantém em 13,75, né? Então há 4 semanas era 13,75 e hoje ainda está em 13,75. Não teve mudança aqui no relatório Focus, né? Por mais que não teve a mudança aqui, mas a tendência de crescimento, né, da inflação do IPCA em alta nas últimas 5 semanas começa a gerar expectativas de futuros novos aumentos na taxa Selic para tentar combater esse IPCA, né? Então é normal, aí pode vir a acontecer novos aumentos na taxa Selic se a gente vê esse crescimento da inflação como está sendo esperado aqui pelos principais economistas do mercado hoje. Quando a gente olha os números de 2023 projetado aqui no relatório Focus, a gente vê que tem uma expectativa do IPCA fechar lá 2023 na casa dos 5%, mas que essa expectativa também está em alta, né? As últimas 2 semanas foram aumentando. E a Selic tem uma expectativa de fechar lá em 2023 a 11,50. Mas olhem também que há 4 semanas atrás a expectativa era da taxa Selic fechar lá em 2023 em 11,25. Então mais uma tendência de alta aqui para daqui a um ano. E assim, pode ser que realmente lá em 2023 a gente feche o ano com a Selic a 11,50.
mas não quer dizer que nesse meio do caminho a gente não passe por outros períodos de alta, né? A gente chegue a 14, 14,5 e aí em 2023, talvez no segundo semestre, isso volte a reduzir para chegar mais próximo dessa expectativa aqui que é apresentada aqui no relatório Focus. Eu imagino que você está ouvindo tudo isso, ficando preocupado, pensando o que eu vou fazer agora com a minha carteira de investimentos, né? Antes de eu te mostrar o que a gente vem fazendo e o que a gente acredita, comenta aqui embaixo se tu acredita que realmente a taxa de juros vai voltar a subir, se vamos ter mais um ano de inflação elevada em 2023, o que tu acha? Comenta aqui embaixo e já aproveita e deixa teu like nesse vídeo se ele está sendo útil para ti de alguma forma. Beleza, e o que fazer com os nossos investimentos nesse momento, né? O que a gente vem fazendo, o que a gente vem recomendando para os nossos clientes aqui no trabalho de consultoria de investimentos na Musa Capital e o que a gente acredita? Quando a gente pensa na parcela de renda fixa da nossa carteira, a gente gosta e entende que faz sentido ter uma composição diversificada entre ativos pré-fixado, pós-fixado e inflação. Por que isso? Quando a gente tem os três tipos de ativos de renda fixa na nossa carteira, independente do cenário, a gente vai conseguir obter bons resultados, né? Então, nos momentos de alta de juros, aquela parcela da nossa carteira de ativos pós-fixados vão se beneficiar do aumento da taxa Selic e vão continuar crescendo. Mas beleza, se a inflação voltar a subir, aquela parcela da nossa carteira de títulos IPCA, fundos de investimento atrelados à inflação, vão se beneficiar também. E a parcela de pré-fixado, caso a gente compre bons papéis de renda fixa hoje e a taxa de juros em algum momento volte a cair, siga as tendências que a gente tinha alguns meses atrás, a gente também vai ter bons ganhos nessa parcela de pré-fixado, né? Por isso que a gente gosta de ter essas três classes de ativo na nossa carteira. Vou colocar aqui na tela uma imagem mostrando um exemplo dessa diversificação de carteira, né? Então, nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, é um exemplo onde a gente poderia montar uma carteira de renda fixa e nessa parcela ter 60% em pós-fixado, 20% em pré-fixado, 20% em inflação, né? Não necessariamente precisa ser esses percentuais, isso vai variar com base nos teus objetivos, no teu perfil de investidor, mas é uma ideia aqui para a gente pensar como que a gente pode montar uma carteira de renda fixa que consiga se beneficiar aí nos diferentes cenários, já que não é fácil fazer projeções e saber o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 anos, né? E a gente nem está aqui também querendo acertar o que vai acontecer. Nesse momento de aumento da curva de juros futuro, nós estamos vendo nas corretoras bons produtos de renda fixa aparecendo, que é o caso de títulos vinculados à inflação pagando IPCA mais 7, IPCA mais 8, né? Títulos bancários. Também títulos pré-fixados acima de 15% ao ano para 2, 3 anos passam a ser interessantes, além dos investimentos pós-fixado. Tá bom, falamos da parte de renda fixa da nossa carteira e o que fazer com a parte de renda variável, né? O que fazer com os nossos investimentos de renda variável, ações, fundos imobiliários. Vou botar aqui na tela o gráfico do Ibovespa no último mês, né? Então aqui, estou próximo aqui do final do mês de novembro gravando esse vídeo e a gente vê que nos últimos 30 dias o Ibovespa caiu aí próximo de 4%, né? Então ficou negativo em 3,79 no último mês. E a tendência, quando a gente vê momentos de aumento da taxa de juros, da taxa Selic, a consequência nos ativos de renda variável ela é negativa, né? Então, normalmente as pessoas tendem a sair dos investimentos de renda variável indo para a renda fixa e com isso faz com que os ativos de renda variável se desvalorizem. Além disso, como o valuation de muitas empresas, né, é calculado considerando as expectativas de fluxo de caixa trazidos ao valor presente, quando aumenta a taxa de juros, esse fluxo de caixa trazido ao valor presente diminui e o valuation das empresas listadas em bolsa também diminui. Por isso que a gente vê os ativos aí sofrendo um pouco de renda variável, né? Mas pensando numa alocação para longo prazo, é sempre importante a gente definir um percentual de renda variável que a gente quer ter na nossa carteira e continuar comprando se faz sentido naquele momento, né? Então, por exemplo, se a gente definiu que quer ter 10% de renda variável, 20% de renda variável na nossa carteira e ela vem caindo, é um bom momento para comprar, né? Se a gente fizer isso e seguir ao longo do tempo, a tendência é que a gente consiga comprar ativos em momentos que eles estejam baratos e vender esses ativos nos momentos que estejam mais caros, quando esse nosso percentual definido de renda variável estiver superior ao que a gente definiu, né? Então, se a gente definiu 10% e agora está 15%, é um bom momento para vender. E por último, quando a gente pensa na nossa parcela de renda variável da carteira de investimentos, sempre é importante citar que pensamos na carteira de renda variável com exposição no Brasil, mas também exposição
exterior, né? Exposição nos Estados Unidos e exposição ao dólar, que a gente sabe que essa combinação entre Brasil e exterior no longo prazo aí pode ser excelente para nossa carteira de investimentos, ainda mais que o dólar também está numa tendência aí, nos últimos meses vem se valorizando frente ao real. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não quero assustar ninguém aqui com essas notícias, né? Mas trazer notícias e fatos reais, o que vem acontecendo atualmente para te ajudar a tomar as melhores decisões de investimento, né? Eu acredito que aqueles investidores que têm uma estratégia clara, têm uma alocação de carteira bem definida e conseguem seguir ao longo do tempo, esses são os investidores que têm sucesso. Então, não é porque a gente está trazendo aqui algumas notícias ruins que você precisa ir lá na sua corretora e mudar a sua alocação, mudar a sua carteira, né? Não quero que tu saia daqui e tome decisões com base nas notícias. O importante é definir uma estratégia e seguir ao longo do tempo. É isso que nós fazemos aqui no trabalho de consultoria de investimentos na Musa Capital. Nós ajudamos os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos financeiros através de uma alocação de investimentos bem planejada, testada, né? Onde nós acompanhamos esses investimentos ao longo do tempo para poder chegar na melhor carteira, na melhor relação risco-retorno. Se tu quer conhecer o nosso serviço de consultoria de investimentos, entra aqui embaixo, vai ter o link da nossa consultoria e te inscreve para a gente entrar em contato contigo e poder também te oferecer esse serviço. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Compartilha com quem que tu acha que esse vídeo pode ser útil, pode ajudar outras pessoas e até a próxima.